Vamos lá, portanto, começar a nossa coluna de hoje falando que o presidente Jair Bolsonaro publicou novo decreto fixando em 8% o imposto sobre produtos industrializados, o IPI dos concentrados de refrigerantes das indústrias da Zona Franca de Manaus. A alíquota, que vigora em 8% até o dia 30 de novembro, passa agora a ser permanente, né? Esse assunto tem repercutindo bastante. Inclusive, a gente tem um áudio do senador Omar Aziz falando desse assunto. Vamos ouvir. O presidente tinha mandado fazer um decreto e houve um erro na elaboração do decreto, mas que foi corrigido depois que nós mandamos um ofício ao Ministério da Economia, e queremos aqui agradecer ao presidente Bolsonaro por ter atendido tão significante para a Zona Franca de Manaus, que é dar garantia jurídica ao ex-tarifário, que dá as condições de a gente produzir o concentrado de refrigerantes no estado do Amazonas. Então, aqui nosso agradecimento, eu falo em nome da nossa bancada e eu espero que a gente possa ter essa segurança jurídica a partir de agora. Como é que tem repercutido esse novo decreto, Rose? Houve o anúncio do decreto, ele foi publicado na Pode noite, repetir, Rose, perdão. Né? Pode começar de novo sua resposta. Vamos lá. Esse decreto do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, foi publicado na noite da segunda-feira e passou a ser divulgado pelos políticos locais e comemorado, né? A imprensa nacional também, o Valor Econômico, acho que o Estado de São Paulo, eu não lembro exatamente, mas li algumas matérias dizendo que a interpretação era que o decreto era positivo para a Zona Franca de Manaus. Mas, pela manhã, eu fui dar uma olhadinha no decreto e pedi algumas explicações a respeito de alguns códigos que tinham lá, da identificação dos produtos, né, que estavam sendo beneficiados com o IPI a 8%, e começou a surgir dúvidas a respeito de que se essa codificação atingia de fato os concentrados, né, que são as bebidas, né, concentrados de bebidas, refrigerantes. Tem um polo aqui em Manaus que produz, né, arrecadação, produz empregos, e aí começou a surgir dúvidas a esse respeito. E aí eu mandei uma série de perguntas, né, para políticos, para deputados, e eles continuavam ali num clima de comemoração. No final da tarde, o coordenador de um comitê técnico que existe na Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, o Nivaldo Mendonça, ele é um coordenador técnico das questões tributárias do Estado, ele me mandou uma pontuação, né, um posicionamento técnico a esse respeito, esclarecendo que, como não havia a especificação técnica clara, né, do ex-tarifário envolvendo os concentrados, a publicação, na verdade, ela era ruim, ela prejudicava o polo de concentrado da Zona Franca de Manaus, porque o IPI a 8%, o decreto anterior termina agora, dia 30 de novembro, e esse eu colocaria de forma permanente o IPI a 4%, que não é nada positivo para o polo. Na verdade, será uma medida que mataria o polo de concentrados aqui da Zona Franca de Manaus. E a gente sempre lembra aqui os nossos ouvintes que quanto maior o imposto, né, do IPI, que já foi 40%, já foi 20% na época do Michel Temer, e ele decretou para descer para 4%, depois houve toda aquela movimentação que foi dando fôlegos, né, decretos que foram dando, de tempos em tempos, novos fôlegos aí para o polo de concentrados. Enfim, da maneira, da letra como estava, o Nivaldo Mendonça acabou entendendo, esclarecendo que não, que era ruim para o polo de concentrados. E daí em diante, o deputado Marcelo Ramos fez uma consulta técnica também, acho que para os assessores dele, conseguiu compreender também o significado do decreto anterior e fez um vídeo, né, também se posicionando a esse respeito. O senador Omar Aziz, que é o coordenador da bancada, me enviou também no final da noite um ofício que ele mandou para o Ministério da Economia, esclarecendo sobre esse problema e pedindo aí uma correção. Todos eles dando aí nos discursos a indicação que havia um erro e que o Ministério da Economia deveria corrigir esse erro aí dessa publicação. O que eu consegui falar também de noite com o deputado delegado Pablo é que pela manhã
Outras pessoas também se movimentaram, ele falou que eles perceberam isso. O senador Eduardo Braga, que está internado no Sírio-Libanês, segundo o deputado delegado Pablo, também acabou utilizando aí telefone, entrando em contato, pelo que eu apurei, inclusive com a Presidência da República, com o Ministério da Economia, enfim. À noite, o senador Omar Aziz falou com o secretário especial da Receita Federal, Tostes, né? E aí ficou essa informação, nós terminamos a noite com a informação de que um novo decreto seria publicado, o que de fato ocorreu agora pela manhã. O presidente Bolsonaro publicou uma correção, colocando assim, olha, onde está escrito tal coisa, leia-se tal coisa. E aí, portanto, dando o código que inclui o polo de concentrados nos benefícios da alteração da alíquota de IPI a 8%. E aí sim, colocando essa alíquota como permanente e diminuindo neste momento a instabilidade, né, que se tinha em prazos determinados para essa alíquota aí, que é ela que mantém esse polo de concentrados, as indústrias, né, aqui no Amazonas. Bom, o senador Omar, o deputado Marcelo Ramos me informaram que a forma como foi publicada, atual agora com a correção pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, é a forma que a Coca-Cola, por exemplo, entende como adequada, mantendo os benefícios para a continuidade do polo aqui no setor, no polo industrial de Manaus. Agora a gente muda de assunto, Rose, para falar que a Operação Sangria da Polícia Federal, que investiga desvios de recursos destinados à pandemia do coronavírus aqui no Amazonas, tem repercutido também na Assembleia, né? Conta pra gente. Sim, repercutiu na Assembleia. Eu só queria acrescentar mais uma informação, que eu puxei um assunto e eu queria fechar, que eu falei sobre o senador Eduardo Braga, que ontem ele, mesmo internado, se movimentou a respeito dessa situação envolvendo a Zona Franca de Manaus. E eu recebi, e a imprensa nacional também recebeu informações a respeito do estado de saúde dele, Arthur. O senador confirmou que estava com Covid, né? Acho que ele deve estar no 10º dia, mais ou menos, e hoje é um dia muito importante lá no Congresso Nacional, porque vai ser a sabatina do nome que foi indicado para o STF, do novo ministro do STF, Cássio Marques Nunes, né? Ele vai ser sabatinado lá, e quem ficou responsável, quem é o relator, né, do parecer em relação a essa indicação dele na CCJ, é o senador Eduardo Braga. O que aconteceu? A presidente da comissão, né, a senadora Simone Tebet, que é do mesmo partido do Eduardo Braga, determinou a substituição dele na leitura. O senador Rodrigo Pacheco, do DEM, que vai ler e vai defender o conteúdo do relatório que foi feito pelo senador Eduardo Braga, em função da internação dele no Sírio-Libanês. Eu falei com assessores dele agora pela manhã, eles falaram que ele está sendo muito disciplinado no cuidado aí com a doença, né, e que apresenta melhorias, mas que tem mantido aí realmente um cuidado muito consciente da gravidade da doença, né? Eles falam que ele está reagindo bem ao tratamento, hoje é o 10º dia, e que ainda assim, mesmo internado, tem se movimentado em momentos de extrema importância, como foi o de ontem, né, em relação ao polo de concentrados. Que bom, a gente aí nós voltamos para falar da sangria, né? Isso, como é que tem repercutido esse assunto lá na Assembleia? Ontem foi acho que um jogo de cintura, assim, uma saia justa grande em relação aos deputados da base aliada, porque os deputados de oposição, Dermilson Chagas e Wilker Barreto, eles repercutiram muito o conteúdo dos áudios, né, que vazaram aí do ex-secretário Rodrigo Tobias e do ex-secretário Perseverando. Bom, o que eu soube é que os deputados de base foram saindo da sessão, da presencial, de certa forma também da virtual, e quem presidia ali a sessão, acho que era o deputado Adilto Afonso, ele em alguns momentos ponderou, olha, vamos encerrar a sessão porque não tem mais quórum e tal, e os deputados de oposição, não, tem quórum sim, porque tem os deputados que estão online e tal. Mas foram muitas críticas, e que foram, inclusive, fortalecidas pela presença de um grupo de professores que foi lá protestar, né, em relação à pandemia, o retorno das aulas e a forma como estão sendo tratados pela SEDUC, muitas críticas para o secretário de Educação, né,
E aí eles também fizeram lá uma série de pedidos para que haja a CPI da educação, inclusive pressionando e cobrando a deputada Terezinha Ruiz, que é da Comissão de Educação. Então foi esse clima ontem bem pesado do governo que a gente acompanhou lá na Assembleia Legislativa. No meio jurídico, Arthur, depois de todos aqueles dados que a gente deu aqui em detalhes, né, a respeito do depoimento do vice-governador, dos outros secretários, que acabam trazendo novos elementos que colaboram para a linha de investigação do entendimento da Polícia Federal e da PGR sobre o comando do governador Wilson Lima. Bom, o entendimento no meio jurídico que eu ouvi de algumas pessoas é que há elementos nesse momento, né, no bojo da investigação, suficientes para medidas mais extremas em relação ao governador Wilson Lima. E que isso seria algo que mereceria muita atenção de quem está atuando na defesa dele. E aí sempre há um paralelo do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel foi afastado. E eles colocam um paralelo para mim no seguinte sentido: havia muitos elementos relacionados aí à mulher do Wilson Witzel, mas não tão diretamente ligados, né, ao próprio governador, como há, eles fazem essa comparação, esses juristas que eu ouvi, como há no bojo de apuração, da investigação, no caso do governador do Amazonas. Então, isso é um fator no meio da investigação que é interpretado juridicamente, mas muitas pessoas no meio político interpretam que há nessas investigações também possibilidades de desdobramentos políticos, de influência política, e que depois que a gente observar bem os desdobramentos a respeito dessas movimentações, é que dá para dar um parecer realmente se haverá algo mais extremo, como ocorreu no Rio de Janeiro. A informação que a gente teve ontem é que o governador Wilson Lima estava em Brasília ontem, no dia seguinte a explosão de todas essas informações, né, vir à tona todas essas informações e repercutir na mídia nacional. O governador participou, teve uma agenda com o ministro da Saúde e estava em Brasília, né? É isso. Tratando, inclusive, sobre a vacina da Covid-19, se reuniu aí com o ministro para traçar essas estratégias, mas a gente vai tratar desse assunto ao longo da programação. Quero agradecer e qualquer novidade é só acionar a gente. Tem algum tempinho a mais? Não. A gente está com... Se for 30 segundos, vai. Arthur, repercutiu muito nas redes sociais. Ontem você também deve ter acompanhado, e por isso que a gente não pode deixar de fora daqui da pauta, infelizmente, um vídeo, né, de confronto aí de uma candidata vereadora, eu não sei exatamente o sobrenome, é Marlúcia, né, o nome, e da mulher do vice-governador, né? Um vídeo, uma cena muito lamentável, uma baixaria, palavrões, gestos obscenos, acho que das duas, porque me parece, pelo que eu pude apurar aqui, que aquela confusão ela teve um precedente. Houve algumas manifestações nas redes sociais que não foram tão respeitosas e a mulher do vice-governador foi tomar satisfação e a gente, infelizmente, foi deparado com aquela cena muito ruim, né? Agora sim, eu acho que a gente pode tirar algumas conclusões disso. A primeira, é claro, lamentar, né, que a gente esteja que acompanhar em plena disputa eleitoral, enfim, com tantos problemas, pandemia, com tantos problemas do estado do Amazonas, pessoas que estão no circuito político com esse tipo de comportamento. Acho que a segunda é sobre o clima, a tensão que envolve a Operação Sangria, né? Ela sendo mulher do vice-governador e tendo esse tipo de reação, a gente pode perceber o grau de tensão que envolve todos esses movimentos, né, repercussão, como as pessoas estão comentando a esse respeito e como esses atores políticos estão recebendo toda essa pressão, né? Um terceiro dado é que eu fui dar uma olhada nas redes sociais, né, de uma pessoa que disputa uma vaga na Câmara de Vereadores. Isso, são posicionamentos, né, uma campanha muito esquisita desse momento de internet, né, das pessoas que têm uma popularidade em redes sociais e que não só ela, mas várias outras disputam, né, uma vaga, uma das 41 vagas da Câmara Municipal de Manaus. Então,
vamos nos preparar a respeito, tirando por isso, né, da qualidade de representação que nós teremos nessa Câmara a partir do ano que vem, se o eleitorado se seduzir, né, por esse tipo de forma, né, de representatividade. É isso, vamos acompanhar também todas essas questões. Obrigado, Rose, até amanhã. Até amanhã.